E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Deilson. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre diretórios e atalhos, né? Capítulo 25 do livro do Mazieiro, dessa última edição. Primeiramente, o que seria, o que seria um diretório, né? A gente pode imaginar o diretório, literalmente eles como uma pasta, né? Folder, mas a gente pode pensar de forma mais estruturada como diretórios como sendo um container, e dentro desse container pode conter outras pastas, outros diretórios, ou até mesmo arquivos, né? De forma bem simples. Então aqui a gente tem um exemplo é, de alguns diretórios dentro de um sistema Linux, né? Onde a gente tem claramente a gente tem um ponto de partida, né? Quem seria a raiz? Nesse caso aqui a raiz é exatamente a barra, e a partir daí a gente vai para as pastas de binários, boot, a parte de dev, por aí vai, tá? É, de forma geral, quando a gente falamos de caminho de acesso, temos três tipos principais. Lá no início, quando a gente tinha pouca memória, poucos arquivos, não tínhamos muita preocupação com isso, porque quando a gente estava trabalhando dentro daquele espaço lá de trabalho, o nome do arquivo já nos dava acesso direto, né? A leitura ou barra escrita, não precisava trabalhar com o diretório. Só que com o aumento da complexidade, né, teve a necessidade de reestruturar, reorganizar. Então a forma direta seria literalmente o nome do arquivo, não tem muito o que discutir. Nesse exemplo, imagine que a gente quer consultar o index.html, quer fazer uma leitura nele e quer encontrar onde é que ele está guardado, né? E não dá para acessar, a não ser que a gente esteja trabalhando na pasta de public HTML, mas tirando esse caso, supõe que estejamos trabalhando na pasta Mazieiro, a gente teria que acessar de outra forma sem ser a forma direta. A forma absoluta seria colocar todo o caminho partindo do barra, né? Nesse caso aqui é do disco C, como o Windows chama, e a outra seria utilizando o que é chamado de diretório relativo, que é utilizando basicamente quando a gente vai, eu vou mostrar mais à frente, mas é representado nas tabelas quem é o diretório atual e o diretório pai. Então, o diretório pai, pela maioria dos sistemas, é representado como os dois pontos. Então, a gente consegue omitir o nome da pasta pai utilizando esses dois pontos. O que é super interessante, por exemplo, quando estamos trabalhando de equipe e temos, bem, vamos supor que estamos num ambiente Linux, estamos lá na home, que vai ter o nosso usuário. Vamos supor que temos, né, guardamos alguma coisa lá dentro do usuário, só que os usuários vão mudar para cada pessoa. Então, como é que a gente pode? A gente não poderia, nesse caso, colocar, por exemplo, o diretório absoluto. Então, é uma solução super válida colocar o relativo. Esse foi um exemplo bem mais ou menos, mas deu para ter uma ideia, tá? Quando falamos de implementação, primeiro temos o ponto de partida, que seria esse VRB, né, que seria o barra, que está localizado em uma região específica do disco ou da partição, onde nós vamos ter meio que essa estrutura de tabelas. Não é muito complicado, né? É relativamente simples. Se eu não me engano, aqui é um exemplo de implementação de um XT2. Hoje em dia temos implementações mais sofisticadas, como o XT4, dentre outras, que vão visar principalmente performance, tempo de busca, né? Não são tão simples quanto esse exemplo aqui. Eles vão possuir estruturas de árvores mais robustas e hashes para dar mais eficiência. Então, basicamente, a gente tem aqui o ponto de partida, que vai apontar para uma tabela. Nessa tabela a gente vai ter o que é chamado de ID do bloco, né, o código do bloco, que pode apontar para outros blocos. Dentro desses blocos podem ter arquivos, né, como nesses exemplos aqui temos alguns arquivos binários ou outros diretórios, e assim sucessivamente. Falando um pouco sobre atalhos,
Atalhos é uma estratégia bem interessante, né? É que aqui na imagem cortou, mas seria o Ctrl V, o Ctrl X e Ctrl Z, né? Que tipo, para quem trabalha aí com computador, são atalhos essenciais, muito bacanas de serem utilizados. Então, fazendo uma analogia com esse, fazendo um paralelo, na verdade, com esse caso, a gente tem sim alguns atalhos dentro desse sistema de diretórios que vão ter alguns objetivos bem específicos, mas em particular um exemplo da aplicação de atalhos seria nesse caso aqui que a gente tem no Linux, onde a gente tem abreviações de alguns diretórios. Por exemplo, a gente tem essa libcrypt.so que vai representar, a gente tem a setinha está apontando o que o atalho que ela representa. A gente tem esses dois caras abaixo que vão apontar para o mesmo lugar. São nomes um pouquinho mais curtos, mais fáceis de serem digitados, né? E enfim, né? E pode ser até uma utilização de atalhos e até questão de, por exemplo, performance. Imagine que a gente quer algo extremamente rápido e não quer, certo que hoje em dia é bastante rápido, mas enfim, e não quer estar navegando dentro dos diretórios, que é algo muito rápido. Então é interessante customizar um atalho. E dentro de atalhos a gente vai ter dois tipos principais, que seria os atalhos simbólicos e os atalhos físicos, né? Os físicos são chamados de hard link, os simbólicos de soft link. A diferença sim é um pouquinho sutil, porque basicamente os atalhos que são soft, eles vão apontar meio que para o path do arquivo, o caminho do arquivo, para o diretório. Imagino que eu quero encontrar um arquivo, por exemplo, aqui esses em verde são atalhos soft, onde se a gente for para lib, vai encontrar um atalho para barra usr barra lib, se a gente for para sh vai encontrar um atalho para o bash, se a gente for para o usr barra bin barra shell, a gente vai, na verdade seria o usr barra shell, a gente vai encontrar um atalho para usr barra bin barra shell, né? Então essa seria a ideia de atalhos simbólicos. Os atalhos de hardware, eles vão apontar diretamente pro arquivo, né? Meio que pro código, o index block, que tá lá aquele arquivo, ao menos o início. E falando um pouquinho do como é que seria essa questão de busca, meio que como é que é feito a tradução dos arquivos. Em resumo, a gente vai partir lá da raiz, né? Vamos supor que a gente tá procurando o arquivo arc1, na verdade é meio que um diretório, ele não tem uma extensão, mas enfim, que tá dentro de Daniel que está dentro de home. Então a gente vai partir lá do diretório raiz. Primeiro vai conferir, né, se a gente tem, se o barra home existe, e caso ele existe, temos permissão de acessar. Dado que temos permissão, temos que o barra home, temos, na verdade, a gente confere o raiz, a gente tem uma permissão de acessar o raiz no passo 2, para aí a gente vai ver que arquivos tem dentro do bloco 906. A partir daí a gente checa se existe o home. Caso o home existe, a gente checa se tem permissão de estar entrando nele. Se tivermos permissão e ele existe, a gente, por exemplo, passaria agora para o bloco, o inode 4045, que está apontando para esse outro bloco, que é o 3711, e assim sucessivamente até chegar no arquivo. Então, em resumo, a ideia geral de diretórios e atalho é essa. Valeu, pessoal!